Olá e bem-vindos! Hoje vamos investigar um dos maiores mistérios, talvez, do mundo corporativo. Com certeza. Quando uma empresa compra outra, o preço pago quase nunca bate com o valor que está lá nos livros contábeis. Nem de perto. Às vezes a diferença é de bilhões. Então, a pergunta central da nossa análise é: para onde vai esse dinheiro? O que ele compra de verdade e como a contabilidade tenta organizar essa bagunça para nos contar a história real. Exatamente. É uma verdadeira caça ao tesouro dentro dos balanços. A gente vai seguir as pistas, assim, deixadas pelas normas contábeis, especificamente os pronunciamentos CPC 00 e CPC 18, para entender como o poder e a influência entre empresas são medidos E registrados, né? e registrados. Não é só sobre números, é sobre decifrar a estratégia por trás das grandes fusões e aquisições. Perfeito! A missão de hoje é justamente essa: desvendar as regras do jogo dos investimentos entre companhias. Vamos entender o que é o tal método de equivalência patrimonial. Famoso MEP. Isso. E também por que existe o ágio, que muitos chamam de goodwill, e como as empresas lidam com os lucros de vendas feitas, digamos, dentro de casa. Certo? Vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Antes de mergulhar nos cálculos, vamos dar um passo atrás. Por que essa complicação toda? Por que não podemos simplesmente dizer: a empresa A comprou X% da empresa B, fim da história? Qual é o grande objetivo por trás dessas regras tão detalhadas? Olha, o objetivo, que é a estrutura conceitual da contabilidade, o CPC 00, deixa muito claro, é fornecer um retrato fiel da realidade econômica, Para quem? para quem toma decisões, investidores, credores, e a realidade econômica de um grupo de empresas é muito mais complexa do que a soma das partes, sabe? É preciso mostrar a força do grupo como uma entidade única. Certo, um retrato fiel. Mas isso me leva a um princípio que você mencionou antes de começarmos, a tal da primazia da essência sobre a forma. Sim. Isso soa como o coração de tudo. Significa que a verdade econômica atropela o que está escrito no contrato? Atropela é uma palavra forte, mas a ideia é essa. A contabilidade busca refletir o que de fato acontece, a substância econômica, mesmo que a forma jurídica diga outra coisa. Me dá um exemplo prático disso. Pense num contrato de aluguel de uma máquina por 30 anos, sendo que a vida útil da máquina é de 30 anos. Ok. Legalmente é um aluguel, mas, na essência, a empresa está comprando a máquina de forma financiada, e é assim que a contabilidade vai registrar. Entendi. O que importa é o que acontece na prática, não o nome que se dá. E imagino que esse princípio seja a chave para definir quem realmente manda no jogo. Exato. Para diferenciar quem tem o controle de quem é apenas um passageiro no barco, certo? Exatamente. É por isso que a análise não para no percentual de ações. Ela investiga quem, na prática, tem o poder de ditar os rumos do negócio. E essa investigação nos leva a uma bifurcação fundamental. O investimento é em uma controlada ou em uma coligada. Ótimo, vamos para essa bifurcação. A palavra controlada parece bem direta. Imagino que seja quando uma empresa tem mais da metade das ações e pronto, ela manda. É simples assim. Na maioria das vezes, sim. Uma controlada é uma entidade onde a investidora, a controladora, detém mais de 50% do capital com direito a voto. O que já garante o controle. Geralmente garante o poder de eleger a maioria dos administradores e, consequentemente, controlar as políticas, as operações. Mas o interessante é que esse controle pode ser indireto, sabe? Como assim? A empresa A pode controlar a B, que por sua vez controla a C. No fim do dia, A controla a C, mesmo sem ter uma única ação direta. É uma teia de poder. Ok, a teia de poder faz sentido. Mas e o outro lado? A influência significativa. Esse termo me soa bem mais nebuloso. Como a contabilidade transforma algo tão subjetivo em uma regra clara? É aí que a norma, o CPC 18, tenta criar um chão firme. Ela estabelece uma presunção. Uma presunção. Isso. Se você tem 20% ou mais do poder de voto, presume-se que você tenha influência significativa. E a empresa investida é sua coligada, é um ponto de partida. Mas espera aí, 20% parece um número meio arbitrário. O que impede uma empresa com 19% de ter uma influência gigantesca,
Talvez por ser o único fornecedor ou cliente importante. Excelente ponto. Ou o contrário, um fundo de pensão ter 25%, mas ser um investidor totalmente passivo que nunca aparece numa reunião. Perfeito. É por isso que a norma diz que é uma presunção relativa. Ou seja, ela pode ser derrubada pelas evidências. O seu exemplo é ótimo. Certo. Se a empresa com 19% tem um assento no conselho, participa das discussões sobre dividendos e tem contratos vitais, ela claramente tem influência. Mesmo com menos de 20%? Sim. E o fundo de pensão com 25% que só quer receber dividendos. Ele pode argumentar que não tem influência significativa. A essência da relação é o que decide o jogo. Certo, então a relação está definida. Ou é controle total ou é influência relevante. Agora, a parte que importa para o investidor. Como isso aparece nos números? O material que a gente analisou fala sem parar do método da equivalência patrimonial, o MEP. O que ele faz na prática? O MEP é a consequência direta de se ter controle ou influência, né? Ele diz o seguinte: o seu investimento não é uma foto estática, um valor congelado no tempo. É algo vivo. Exato. Ele é um organismo vivo que respira junto com a empresa investida. Se a sua coligada ou controlada teve um lucro de R$ 1 milhão e você tem 30% dela, o valor do seu investimento no seu balanço aumenta em 300 mil. Se teve prejuízo, diminui. Ah, então o resultado da investida impacta diretamente o balanço da investidora, mesmo que um único centavo de dividendo não tenha sido pago. Isso é poderoso? Muito. Para entender o que foi comprado, é um quebra-cabeça de 3 peças. Vamos usar o exemplo da CIA Carioca, que comprou 40% da CIA Copa por 4 milhões e meio de reais. Ok, vamos desmontar esses 4 milhões e meio. Qual é a primeira peça do quebra-cabeça? A primeira peça é o valor patrimonial. É a fatia correspondente ao que está nos livros da empresa comprado. O patrimônio líquido da CIA Copa era de 6 milhões. A Carioca comprou 40%, então a primeira peça vale 2 milhões e 400 mil. Certo. Essa é a base, o valor oficial. É como comprar um apartamento pelo valor que está no registro de imóveis, ignorando a localização. É o valor de papel. Já temos 2,4 milhões. Onde encontramos o resto? Agora a gente começa a olhar para a realidade fora dos livros. A segunda peça é a mais-valia ou menos-valia. É a diferença entre o valor justo, o valor de mercado dos ativos e o valor contábil deles. Ok. No nosso exemplo, a CIA Copa tinha um terreno registrado por 6 milhões, mas que valia 9 milhões no mercado. Haviam 3 milhões de riqueza escondida ali. E a Carioca tem direito a 40% disso. Exatamente. Ou seja, 1 milhão e 200 mil dessa riqueza. Entendi. Então já somamos 2,4 milhões do valor patrimonial com 1,2 milhão da mais-valia. Isso dá 3,6 milhões. Mas a CIA Carioca pagou 4,5 milhões. Ainda faltam 900 mil reais. É aqui que a mágica acontece. É exatamente aqui. Essa terceira e última peça é o famoso ágio por rentabilidade futura, ou goodwill. É o prêmio pago pelo potencial, pela expectativa de lucros que ainda não existem. Então é o valor da marca, da carteira de clientes. Da tecnologia, da equipe, de tudo aquilo que é valioso, mas não está formalmente no balanço. Espere um pouco. Isso de ágio me soa um pouco como pagar por ar, por uma promessa. Se não é um ativo físico como um prédio, o que impede uma empresa de simplesmente inflar esse número para justificar um preço altíssimo? Essa é a crítica que sempre se faz ao goodwill, e ela é pertinente. O goodwill não é um cálculo, ele é o resíduo da negociação. É o quanto o comprador está disposto a apostar no futuro. E você está certa, ele é intangível. E perigoso. Por isso mesmo, a contabilidade não permite que ele fique lá para sempre sem ser questionado. Ele não é amortizado como um prédio, mas ele precisa passar todo ano pelo chamado teste de recuperabilidade, o Impairment Test. E o que é esse teste na prática? É uma espécie de dia do juízo final para o ágil? É exatamente isso. É o momento em que a contabilidade pergunta: e aí, aquela aposta de 900 mil que você fez lá atrás, ela ainda faz sentido? A expectativa de lucro se confirmou? Isso. Se a resposta for não, se a empresa adquirida está dando prejuízo, a empresa é obrigada a reconhecer que pagou caro demais e dar baixa nesse goodwill.
É o reconhecimento contábil de que a promessa não foi cumprida. Entendi. O ágil é uma aposta e o teste de impairment é a prestação de contas. Agora, uma vez que essas empresas estão ligadas, elas começam a fazer negócios entre si, imagino. E aí surge outro problema. Como tratar o lucro de uma venda de uma empresa para sua irmã ou prima dentro do mesmo grupo? Você tocou num ponto nevrálgico. Entramos no conceito de lucros não realizados. A lógica fundamental é que um grupo econômico não pode ficar mais rico vendendo coisas para si mesmo. Claro, Seria como eu tirar R$ 10 do meu bolso direito, colocar no esquerdo e dizer que ganhei R$ 10. uma analogia perfeita. O lucro só existe de verdade quando o produto sai do grupo e é vendido para um cliente final. Mas enquanto a mercadoria estiver no estoque de qualquer empresa do grupo, aquele lucro é, digamos, uma ilusão contábil. Como se corrige isso? A correção depende da força do laço. É aqui que a distinção entre controlada e coligada volta com tudo. Se a venda foi para uma controlada, uma filha, sobre a qual se tem controle total, a visão é de que a transação foi 100% interna. Entendi. Portanto, 100% do lucro que está embutido no estoque que ainda não foi vendido para fora do grupo deve ser eliminado no cálculo da equivalência. Ok, com a filha a conversa é curta. Elimina tudo. E se a venda foi para uma coligada, uma prima, onde há apenas influência? Aí a lógica é diferente. Como a investidora não controla a coligada, entende-se que parte da transação foi feita de fato com outros sócios que são independentes. Tá, faz sentido. Então a eliminação do lucro é apenas parcial, na proporção da participação da investidora. Se ela tem 40% da coligada, ela elimina só 40% do lucro nos estoques. A outra parte é considerada realizada. Porque do ponto de vista dela, foi uma venda para terceiros, que são os outros 60% de sócios. Exatamente. Isso é sutil, mas faz todo sentido. E para fechar esse ciclo, e os dividendos? A empresa investida finalmente dá lucro e distribui uma parte. Como a investidora registra esse dinheiro que entra no caixa? Imagino que seja uma receita, certo? É aí que mora uma confusão comum. No MEP, os dividendos recebidos não são uma nova receita. Pense comigo, o lucro que deu origem àquele dividendo já foi reconhecido lá atrás. Ah, quando aumentou o valor do investimento. Isso, pelo ajuste da equivalência. Registrar o dividendo como receita seria contar o mesmo ganho duas vezes. A famosa dupla contagem. Então, o que acontece com o dinheiro do dividendo? Ele é tratado como uma devolução de parte do investimento. Se a CA Carioca tem um investimento na Copa registrado por 5 milhões e recebe 200 mil em dividendos, o dinheiro entra no caixa, mas o valor do investimento lá no balanço cai para 4 milhões e 800. Então, uma simples troca de um ativo por outro. Investimento por caixa. Perfeito. Uau! Então, depois de toda essa jornada, o que a gente realmente aprendeu? Passamos pela lógica das regras, definimos as relações de poder, desmontamos o preço de uma aquisição em valor de livro, valor de mercado e promessas futuras. E até limpamos os lucros que eram ilusão. Exato. Qual é a grande mensagem? A grande mensagem é que a contabilidade, quando bem aplicada, é uma ferramenta poderosíssima de transparência. Essas regras, por mais complexas que pareçam, nos forçam a olhar para um grupo de empresas não como uma coleção de CNPJs, mas como uma única força econômica. Uma entidade só. Uma entidade só. Elas nos permitem enxergar a estratégia, o desempenho, a saúde financeira do todo. O objetivo final é sempre o mesmo, sabe? Um retrato fiel da realidade econômica. Isso nos leva a uma reflexão final para quem nos ouve. O conceito de ágil, o goodwill, como vimos, é a materialização de uma promessa, do otimismo sobre o futuro. Então, quando a gente lê no jornal que uma gigante da tecnologia fez uma baixa contábil de 10 bilhões de dólares em goodwill. Relacionada a uma aquisição de anos atrás. Exato. O que essa notícia está realmente nos dizendo? Ela está dizendo, nas entrelinhas, que a aposta bilionária feita no passado não se pagou. E isso nos leva à pergunta: nas grandes fusões e aquisições que movem o mercado, quanto do preço pago é baseado em valor real e previsível, e quanta pura e simples especulação sobre um futuro que talvez nunca chegue?